Olá! Certamente você sabe que a interpretação, a compreensão de textos são muito importantes, tão importantes quanto a produção dos textos. Nós já vimos vários recursos que podem nos ajudar a redigir bem. E agora vamos abordar noções gerais que possibilitam uma boa interpretação, uma boa compreensão daquilo que está escrito. Para começo de conversa, quando a gente pensa num texto, a gente pensa num texto escrito. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E a gente muitas vezes acha que o texto é sempre assim, escrito. O texto escrito tem que ter, claro, palavras que não sejam amontoadas, que sejam organizadas e tal, e tal, e tal, né? É preciso que haja palavras, que haja assunto, que haja um encadeamento, que haja tudo isso. Mas não é sempre assim. Quando você vai andando de automóvel, dirigindo automóvel, né, e você para porque existe lá o semáforo e ele mandou você parar, né? Como é que ele mandou você parar? Com uma luzinha vermelha, né? Isso é um texto, é uma comunicação não verbal, não há palavras, né? Existem signos. O vermelho é um signo. Se o vermelho quer dizer pare, o verde não quer dizer passe. O verde quer dizer, se possível, passe. Porque pode ser que não seja possível passar, né? Pode ser que o cruzamento esteja interrompido, né? Já com o vermelho não há colher de chá. Está escrito, veja só como eu me traí aqui, né? Aparece a cor, né? Não está escrito nada. Aparece a cor ali, o vermelho, e aquilo significa pare. É uma linguagem não verbal. Aquele triângulo que aparece em alguns cruzamentos, o triângulo no poste de cabeça para baixo, né? Aquilo é um signo não verbal. Aquilo significa dê a preferência não é sua. Outro exemplo, né, de texto não verbal, a rotatória no trânsito, né, coisa que brasileiro não sabe o que significa de jeito nenhum. O brasileiro não aprende o significado da rotatória. A rotatória significa algo muito simples, muito simples. Um dia a gente chega lá. Tem preferência quem nela está. Simples, né? Muito simples, mas a gente não consegue entender. É uma dificuldade que a gente tem, entender determinadas linguagens, no caso, as linguagens não verbais. É preciso que a gente se habitue a isto e que a gente perceba que existem vários textos, várias linguagens. O texto com palavras, ótimo, o texto verbal, a linguagem verbal. Mas lembre-se do texto visual, o texto com imagens, o texto com símbolos, né? Muitas vezes o quadro, a gente olha para o quadro, né? E há uma série de textos ali, não está nada escrito, né? Não são textos com palavras, mas há muita coisa, entre aspas, escrita ali no quadro, que a gente precisa entender, que a gente precisa interpretar. Então lembre-se disso, interpretar um texto. E antes que eu me esqueça, muitos vestibulares hoje em dia têm feito provas de redação a partir de temas dados com imagens. Com imagens. E as pessoas olham para aquilo e tal, não captam o que está ali, fica difícil compreender, e aí, claro, fica difícil abordar, né, a proposta, abordar o tema, em suma, escrever sobre aquilo que efetivamente se pede ali. Bem, voltando ao texto tradicional, texto escrito com palavras, como fica a questão do tamanho? Será que é fundamental que o texto seja longo, grande, para que haja muitas ideias, para que se transmitam muitas ideias? Eu acho que não necessariamente. Se nós pensarmos que um texto é escrito para que haja sentido, para a produção de sentido, basta que haja esse sentido, que esse sentido seja forte, significativo, que se chegue a transmitir a ideia desejada, pronto, o texto pode ser grande, pode ser curto, isso é o de menos, né? Drummond, Bandeira, poetas brasileiros geniais, especialistas nessa coisa de dizer muito com pouco. Bandeira fazia isso magistralmente. Drummond também, né? Drummond escreveu um poema chamado
cota zero, há muito tempo, cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Isso muito antes da explosão da indústria automobilística no Brasil e no mundo. Cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Pense um pouco nisso, já o poeta dizendo dessa mistura do homem com a máquina. Drummond ainda, um poema chamado Política Literária, diz assim: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Drummond, mestre Drummond. Ou seja, nós podemos perfeitamente dizer muito com pouco, depende, claro, da situação, depende do registro, depende da modalidade de texto, né? Há poemas, há textos ainda menores, de uma única palavra. Eu me lembro de um poema que dizia o seguinte, chamava-se Mandamento. Amém. Amém. Bonito, né? São duas palavras. Amém. Ponto. Amém. Chama-se mandamento. Né? Em suma, o tamanho, como se vê, não é documento. Né? Não é documento. Outra coisa importante, o contexto. O contexto é fundamental. Dizer uma coisa fora do contexto, né? Isso pode ser simplesmente um tiro, né? Um furo na água, né? Um tiro pela culatra. Né? Uma frase, muitas vezes, uma frase isolada do seu contexto, vai ficar com sentido prejudicado, completamente prejudicado. Às vezes, essa coisa de tirar a frase do contexto, descontextualizar a frase, né? Às vezes isso é feito por maldade, às vezes por ignorância, por esperteza, entre aspas, né? E aí o resultado quase sempre é desastroso. Tivemos um exemplo, não faz muito tempo, o famoso livro que o MEC distribuiu a escolas e tal, livro que trata do idioma, né, por uma vida melhor. Há um capítulo lá em que se fala das variedades populares da língua e tal, não sei o quê. Muita gente não leu coisíssima nenhuma, pensou lá 2, 3 frases e saiu por aí dizendo que o livro ensina errado. Né? Quem leu viu que a história é outra. O livro faz uma comparação entre os diversos registros linguísticos, como funciona a frase, uma mesma frase na modalidade oral, popular, como funciona na modalidade culta e por aí vai. Descontextualizar é sempre um perigo, é realmente um perigo. Pode, no mínimo, acarretar entendimento indevido ou, às vezes, até consequências mais graves, calúnias e coisas do gênero. Melhor mesmo é contextualizar, ler no contexto, ler como a coisa está inserida no contexto. E o contexto histórico? Como fica? Se eu leio um texto que faz referência a algo que não é de hoje, eu não estou falando de um texto que trate da história de um país, de uma cidade. Não, não, não. Um texto literário, por exemplo, mas que faça referência a algo que não é do nosso tempo. Se eu não tiver esse conhecimento, eu leio e não entendo nada, absolutamente nada. Muitas vezes, isso é perigoso, porque quando se fala, por exemplo, de valores da sociedade de um certo período, né? Se o cidadão lê aquilo sem levar em conta o contexto histórico e sem conhecer o contexto histórico, ele não vai entender o que se diz ali, o que se afirma ali, o que se analisa ali. Às vezes, uma simples palavra. Eu cito aqui uma canção conhecida, né? Amigo é para essas coisas, ainda hoje faz muito sucesso. Essa música tem quase 40 anos, ainda faz muito sucesso. Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? 1 ano ou mais. Lembra? Toca em tudo quanto é bar da vida aí afora, todo mundo conhece. Chega uma hora em que a letra diz assim: tome um Cabral, tome um Cabral. Né? O que é isso, tome um Cabral? Né? Para nós que temos muitos anos
de existência em que vimos o Brasil trocar de moeda 50 mil vezes, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e não sei o que, a memória, né, vai lá no fundo e busca, vai e acha lá uma cédula de 1000 cruzeiros, né, e nessa cédula estava estampada a figura de Pedro Álvares Cabral. Então, quando se dizia um Cabral, era uma cédula dessas de 1000 cruzeiros, que na época era um bom quebra-galho, né? Uma notinha dessas, né? Não era para ninguém ficar rico de jeito nenhum, mas dava para quebrar o galho imediato. Tome um Cabral, é o amigo que oferece ao outro o Cabral. Contexto histórico, se não é conhecido, faz o sujeito ler isso e ficar pensando, o que será esse Cabral? Tome um Cabral. E aí entra em cena a informação. Se eu não tenho a informação, eu leio o texto e não entendo coisíssima nenhuma, né? E o exemplo dessa canção é simples, mas é para você perceber que se falta essa informação, já minha capacidade de compreensão fica absolutamente comprometida. É sempre bom lembrar, pela enésima vez, que quando a gente escreve, claro, a gente quer comunicar alguma coisa. É evidente, né? O texto escrito é uma das tantas formas de comunicação. Entre quem e quem? Entre o autor do texto e o público ao qual o texto é destinado. Vamos aqui lembrar, né, alguns elementos ou os elementos que compõem todo o ato de comunicação. Vamos lembrar isso. Então, nós temos primeiro o emissor, né? No caso da carta, o remetente, né? O emissor do texto, quem produz o texto, codifica a mensagem de acordo, né, com o código que os dois vão entender. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um partido político, em suma. Seja quem for, o emissor é aquele que produz o texto, né, e manda esse texto para frente, para o público-alvo, o público ao qual esse texto é destinado, claro, o receptor, o destinatário, né? Evidentemente, aquele que recebe e precisa ser capaz de decodificar a mensagem, entender a mensagem. Também pode ser representado por uma pessoa, por um grupo, etc, etc. A mensagem é o próprio conteúdo da informação, né? O pensamento, a ideia, a notícia, a informação, os dados, aquilo que se transmite. O canal, o meio, o veículo, né? Não preciso nem dizer, né? A internet, por exemplo, o livro, por que não? O telefone, né? Seja lá qual for o veículo usado para transmitir a mensagem. O código é o conjunto de signos. Lembre-se do que eu disse aqui, muitas vezes o texto é escrito com palavras, outras vezes não, né? O signo não é necessariamente verbal, de qualquer maneira o código é isso. E isso inclui, claro, as regras utilizadas pelo emissor para codificar a mensagem e pelo receptor para decodificar a mensagem, para captar a mensagem. O referente é o assunto, né? A situação, em suma, o que está na mensagem é o referente, né? O referencial, aquilo a que se refere a mensagem, né? Em suma, nós podemos esquematizar assim os elementos, dessa maneira que eu demonstrei aqui, os elementos que compõem todo o ato de comunicação, a plenitude do ato de comunicação. Não custa lembrar a história da adequação. Eu posso transmitir a mesma ideia de mais de uma maneira, dependendo do meu alvo, do público-alvo. Imagine o seguinte: um cidadão mora num edifício, né? Existe lá um salão de festas, né? E ele vai fazer uma festa e quer convidar os amigos dele. Ele pode perfeitamente, dependendo da idade, dependendo da relação que ele tem com esses amigos, ele pode disparar lá um torpedo, disparar um e-mail, ou sei lá o quê, aquela coisa arada toda lá, Facebook, não sei mais o quê e tal, botar lá um recado. Ô galera, que tal curtir o som que vai rolar sábado na minha casa? Tudo free, é só chegar. Tudo bem, né? A galera vai entender.
Agora, você precisa mandar uma mensagem para o síndico do prédio em que você mora, né, falando dessa festa. O que você acha de pegar um papel ali e escrever para o síndico esse recado que eu dei aí, que seria posto, né, sei lá, no Twitter, sei lá, essa coisa arada toda aí, né, pegar aquilo e colocar no papel, mandar para o síndico? Acho que a roupa é outra, né? Provavelmente você faria um esforço para adequar a linguagem, né? Diria lá, escreveria lá algo como: senhor síndico, eu gostaria de comunicar-lhe que pretendo comemorar o meu aniversário sábado próximo, numa festa realizada no salão do edifício, né? Peço desculpas antecipadas pelo possível transtorno que o evento possa causar ao senhor e aos demais condôminos, e aproveito a oportunidade para convidar a todos, ao senhor, aos demais condôminos, né, convidá-los para que participem da festa. Né? Cada roupa usada de acordo com a situação. A língua é uma roupa, não há nenhuma diferença, você escolhe a roupa de acordo com a situação. O que mudou nos dois bilhetes, né? Nas duas mensagens, né? Se você levar em conta o que nós dissemos aqui, né? Certamente você percebeu o que mudou, né? O emissor é o mesmo, o cidadão que vai fazer a festa é o emissor, né? É o aniversariante que quer dar uma festa. O referente é o mesmo, é a festa. O canal, né? Depende, né? Se foi para o síndico pelo papel, se foi para os outros pelo MSN ou sei lá o que, já mudou o canal. O código é o mesmo, é a língua portuguesa, nas suas variedades, né? Nas suas variantes. Claro, o bilhete lá, galera, não sei o que, tal, isso é português, isso não é alemão, não é árabe. É uma variedade da língua portuguesa, não é? Variedade oral, popular, ou chame como quiser, né? Informal e por aí vai, gíria, do jeito que você quiser, mas é português, não é? O que mudou foi o receptor, e essa mudança, né? O receptor, no primeiro caso, era a galera, os amigos da mesma idade, os conhecidos e tal. No outro caso, o síndico, né? O que aconteceu? O emissor precisou adequar a sua mensagem. Isso é muito importante. E eu repito, né? Língua é como roupa. Hoje em dia, muita gente tem uma roupa só, linguisticamente falando, né? E aí o que acontece? Acontece que o sujeito vai estar com a roupa errada em algumas situações, né? Você imagina o sujeito que só tem, o homem que só tem terno, ir à praia de terno, o que você acha? Né? Sujeito que só tem sunga, ir ao tribunal de sunga, o que você acha? Né? Não funciona. Pois é sempre bom lembrar a questão da adequação. E aí eu me lembro, por exemplo, da relação entre médico e paciente. Quantas vezes o médico vai explicar ao paciente o que ele, paciente, tem e usa linguagem inadequada? O paciente não entende, muitas vezes tem vergonha, fica assim incomodado, não quer perguntar, e o médico muitas vezes nem se manca disso, né? E sai feliz da vida e acha que explicou ao paciente o que está acontecendo. Usar a linguagem específica para quem não é do ramo é sempre uma coisa arriscada, realmente é uma coisa arriscada, é melhor não fazer isso não. O texto, portanto, tem que ser adequado ao receptor. Você vai dizer, mas espera aí, se eu vou ler um texto, se eu vou interpretar um texto escrito numa linguagem que eu desconheço, como é que eu fico? É por isso que você precisa ter o repertório amplo. É por isso que você precisa ler tudo que cair na sua frente. Do contrário, você correrá o risco de encontrar um texto numa prova,
né, num concurso, encontrar um texto que você vai precisar ler, vai precisar interpretar, vai demonstrar que compreendeu, só que ele é escrito numa linguagem que você não domina, ele faz referência a uma série de coisas que você não conhece, e aí, claro, você vai ter dificuldade, muita dificuldade, para entender aquele texto. Além de ser um ato de comunicação que espelha a época e a sociedade em que foi produzido, o texto pode ser analisado como uma produção que tem uma finalidade, uma intenção. E, é claro, essa intenção é a comunicação. Essa intenção pode ser percebida pela hierarquização. Sabe o que é isso, né? Hierarquização. Hierarquia, né? São os degraus do quem pode mais chora menos, né? Os degraus do poder, né? Pela hierarquização que o emissor da mensagem faz dos elementos que compõem o ato de comunicação, ligando isso sempre à ideia da intenção. Para cada elemento privilegiado, o linguista russo Roman Jakobson, que nasceu em 1896 e morreu em 1982, elaborou uma função da linguagem. Ele estabeleceu uma espécie de classificação, as funções da linguagem. E ele definiu isso com 6 funções, que a gente vai ver a seguir. Vamos começar pela função emotiva da linguagem. Ela privilegia o emissor da mensagem, que expressa seus sentimentos, suas inquietações, suas emoções, e expressa isso num texto escrito em primeira pessoa. Essa função aparece com muita frequência em cartas pessoais, em textos poéticos, em canções de amor, né? Um exemplo que a gente vai ver aqui vem da correspondência entre o pintor Van Gogh e seu irmão. Hoje, o Van Gogh é cultuado em todo o mundo, conhecido e tal, mas enquanto vivo, pois é, ele vendeu um quadro. A vida para ele era um grande fracasso, né? O trabalho dele não ia para frente nesse sentido, né? E aí, na correspondência que ele manteve durante anos com o irmão, Theo, ele vai relatar as alegrias, as dúvidas e principalmente o desespero. Meu caro Theo, há algo que me atormenta e que eu quero contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Bom, o resto da carta está no livro, você vai lá, pega o livro e vê como essa carta exemplifica essa função, a função emotiva da linguagem. Já deu para perceber pelo começo que eu li aqui que aquilo fica bem evidente, mas depois você vai ler tudo e vai perceber que a relação é de fato essa. Vamos agora para a função conativa da linguagem. Ela tem outro nome, também pode ser chamada de função apelativa, e ela privilegia o receptor da mensagem, aquele ao qual a mensagem é dirigida. Nesses textos, nos textos em que se recorre a essa função, o emissor tenta seduzir, tenta persuadir, tenta convencer o receptor a adotar um determinado comportamento, né? E aí é comum o uso do vocativo é aquele ao qual se dirige a mensagem, é comum o uso de verbos no imperativo. Aí você já deve estar pensando, anúncios de publicidade, sermões, discursos políticos. Sim, são ótimos exemplos de textos que tentam influenciar o receptor, a função conativa, a função apelativa, né? Para quem precisa convencer as pessoas, essa função é fundamental, preciso ficar de olho nela. Vamos agora para a função
poética da linguagem. E a função poética privilegia a própria mensagem, a construção da mensagem. Ela evidencia a preocupação do emissor, a preocupação com a seleção, a combinação das palavras. A finalidade sempre é produzir prazer estético. O poema, a linguagem poética, no caso, tem que ser, claro, além de portadora de um significado, ela tem que ser bonita, prazerosa. Existe ênfase para o ritmo do texto, para a sonoridade do texto, né? Tudo isso é uma característica comum dos poemas, de alguns textos publicitários, por que não? E até de textos em prosa, como as crônicas. Você quer um belíssimo exemplo de texto em que se explora muitíssimo bem a função poética da linguagem? Vou citar aqui uma canção popular, uma melodia de Tom Jobim, de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, com letra de Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Veja que Chico escolhe as palavras, a sonoridade vai indo, né? Ele ora pega um fonema e repete, né? Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Depois ele vai lá para o fim, por exemplo, com aqueles encontros consonantais de B com R, de T com R, e por aí vai, e aquilo fica martelando, parece que a dor aumenta, né? Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração, a dor parece que vai longe. Isso é um belíssimo exemplo de como se trabalha a função poética da linguagem, mas vem de um mestre da palavra. O senhor Chico Buarque escreveu essa letra, a melodia do tom, essa letra aos 24 anos de idade. Que tal? Vamos falar agora da função metalinguística da linguagem. A metalinguagem, que privilegia o próprio código em que a mensagem foi produzida. O tema da mensagem é o próprio código, que é utilizado para explicar o próprio código. É como se eu pegasse uma poesia, escrevesse uma poesia para explicar a poesia, para falar da poesia, para tentar definir o que é a poesia, ou falar da poesia. Ou se eu fizesse um filme sobre fazer filme. Um filme sobre fazer filme. Ou então, se eu fizesse um desenho que mostrasse o ato de desenhar. É por aí. É isso que é a função metalinguística da linguagem. Vamos ver um belo exemplo, um poema de Cassiano Ricardo, poeta paulista de São José dos Campos, Cassiano Ricardo, que escreveu muita coisa bonita. Por exemplo, o que a gente vai ver agora, que é poesia. Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é um poeta, um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Poética. Cassiano Ricardo nasceu em 1895, morreu em 1974. Outra das funções da linguagem é a fática, a função fática da linguagem, que privilegia o canal em que a mensagem é veiculada. A finalidade é testar o funcionamento desse canal ou mostrar ao interlocutor que o canal está conectado. Quando a gente atende o telefone e diz alô, isso já é uma marca, é uma espécie de, ao mesmo tempo, de saudação e uma marca que prova que o canal de comunicação foi estabelecido. É um caso bem clássico. O professor na sala de aula que fica dizendo aquelas coisas, gente, vamos prestar atenção e tal, Ele está tentando estabelecer o canal de comunicação, o contato com a classe. Essa é a função fática da linguagem. E chegamos à última das 6 funções da linguagem, a função referencial, que privilegia a informação.
Ela busca transmitir ao receptor da mensagem informações objetivas, numa linguagem direta, objetiva, sem subjetividade, né? E aí você já está lembrado, né? Essa função vai predominar onde? É claro, nos textos científicos, nos textos didáticos, em boa parte dos textos jornalísticos, né? Quando se privilegia essencialmente a informação, aquilo que se quer informar. Eu me lembro de um texto, de um livro de biologia, em que havia lá pelas tantas um advérbio, lamentavelmente, e aquilo me pareceu um tanto engraçado, um tanto deslocado, um texto científico falando, né, de coisas da vida, biologia, né, e lá pelas tantas o autor punha lá, lamentavelmente, aquilo parecia um peixe fora d'água. Nesse tipo de situação, o que prevalece mesmo é essa função, a função referencial, o privilégio da informação, sem essa subjetividade. E é importante lembrar que a gente não vai encontrar essas coisas todas separadinhas, neste texto só esta função, naquele texto só aquela função. Isso não existe, né? A linguagem não funciona assim. Eu posso ter num poema, por exemplo, a função poética, né? Porque eu vou ter ali a preocupação com a expressão, com a maneira como se estabelece a mensagem, as palavras escolhidas, como se enfatiza o sentimento, a sonoridade, o ritmo e tudo mais. Mas eu posso ter nesse mesmo poema um exemplo de, sei lá, uma passagem qualquer em que haja o uso do emprego da função emotiva da linguagem, não é? Às vezes, como eu disse, há mais de uma função num texto só, mas muitas vezes existe uma função predominante no texto todo, né? E aí a gente vai dizer qual é essa função a partir da intenção do emissor da mensagem. Intertextualidade. Já ouviu falar? Essa palavra aparece muito nos programas de concursos públicos, vestibulares. Se você pegar ali, você vai ver intertextualidade. Acho que a palavra se explica. Inter, entre, não é? Um telefonema internacional é um telefonema entre nações, não é? A intertextualidade é a relação que existe entre os textos. Que textos? O texto que eu estou lendo e todos os textos que eu deveria ter lido para entender aquele que eu estou lendo. O texto que eu estou lendo e todos os textos com os quais aquele texto dialoga. Pois é, o cidadão que escreve um texto não nasceu e já escreveu aquele texto. Ele viveu antes de escrever aquele texto. Então, se ele viveu, ele tem informações, tem experiências, tem conhecimento, tem cultura. Ele passa isso para o texto. Você, quando vai ler um texto, não nasceu e a primeira coisa que puseram diante de você foi aquele texto. Não, meu Deus do céu, você nasceu, aprendeu a falar, aprendeu a ler, tarará, 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 leu um monte de coisa e tal, até encontrar aquele texto. Então, a intertextualidade diz respeito a tudo isso, a todos os textos que eu deveria ter lido antes de ler o texto que estou lendo, né? A todos os textos com os quais o texto que eu estou lendo dialoga. Aí fica mais fácil entender aquilo que está lá. E lembre-se do que eu já disse aqui, não existe só o texto com palavras, existe o texto com imagens, né? Se eu olho para uma imagem, para um quadro, para um grande quadro produzido por um gênio da humanidade, né? Eu olho, presto muita atenção, vejo os detalhes e muitas vezes percebo que aquele quadro dialoga com outros que foram feitos antes, é óbvio, né? E por aí vai. Voltando à intertextualidade no que diz respeito ao texto escrito com palavras, né? Eu cito um exemplo aqui, a canção Sampa, de Caetano Veloso, que começa dizendo: alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui,
Eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas, da deselegância discreta das tuas meninas, e por aí vai. Eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas. A poesia concreta das tuas esquinas, no primeiro momento, todo mundo sabe, São Paulo é uma cidade monumental, grande, cheia de prédios, muitos prédios, prédios de concreto. Mas a poesia concreta, a dura poesia concreta, parece até um paradoxo, né? Porque a dura poesia concreta e tal, né? A gente depois pensa na poesia concreta propriamente dita. Poesia concreta é um movimento poético, artístico, chamado concretismo, que nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, na década de 40, obra de dois irmãos, os irmãos Campos, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, obra de Décio Pinhatari, de Juscelino Grunwald e tantos outros que fizeram parte desse movimento. A poesia concreta tem por base a palavra não só como signo de significado, também como signo imagético, como signo sonoro, um poema concreto, né? É uma coisa para ser vista, lida, ouvida, né? É quase uma imagem de palavras, palavras com imagem, com som, com tudo isso, com significado. Eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas. Caetano Veloso faz referência a esse contato com a poesia concreta, contato que acontece na cidade de São Paulo que é berço dessa poesia. Na letra de Sampa, há ainda uma outra passagem que diz assim, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Lembra essa parte, né? Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços. Eu vejo surgir teus poetas, os poetas de ti, São Paulo, né? Vejo surgir de campos e espaços. Campos é uma referência, claro, dupla, os próprios campos da cidade, os espaços da cidade, mas os irmãos Campos, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, né? Tuas oficinas é uma referência às oficinas de São Paulo, às fábricas, às indústrias, às oficinas, à industrialização, essas oficinas que surgem de florestas, né? Não são oficinas de florestas, né? Oficinas que surgem de florestas, né? Mas oficinas aí têm também referência ao Teatro Oficina, importante centro de produção cultural da cidade de São Paulo. Então, a intertextualidade está presente, muito mais presente do que a gente possa imaginar. É referência atrás de referência. E se eu não tiver todas essas referências, eu leio o texto, eu vejo o quadro, eu ouço a canção. Sampa. Ouça Sampa com Caetano Veloso. Como começa Sampa, né? Começa com uma referência explícita a uma outra canção, de Paulo Vanzolini, né, chamada Ronda. Essa referência é sonora. Cena de sangue num bar da Avenida São João. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. São duas músicas que se passam em São Paulo. A referência é plena, é sonora. Parece que o Vanzolini não gostou muito, achou que isso era plágio. Não é plágio, querido Vanzolini, é homenagem mesmo, é homenagem do Caetano ao grande Paulo Vanzolini, professor Paulo Vanzolini, médico, especialista em zoologia animal, professor da USP, diretor do Museu de Zoologia da USP, né? Grande Paulo Vanzolini e sambista dos bons. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Paulo Vanzolini. Então, todas essas referências estão presentes em lugares em que talvez nós não... Pois é, mas a coisa está nem sempre na superfície. Se você der uma raspadinha ali, você vai encontrar tudo lá. A intertextualidade é fundamental. Captar, compreender, perceber a intertextualidade é fundamental para a gente poder entender o que está sendo dito ali. Senão a gente lê, e aí vem aquela pergunta do vestibular. O sujeito pergunta sem dó nem piedade. Você não tem a referência do vestibular, do concurso público, ou mesmo que não seja com essa finalidade, né? A vida, quero ler para entender, né? Leio e não entendo se eu não tiver essas referências todas. Por isso, como eu sempre digo, leia tudo que cair na sua frente. Bula de remédio, saquinho da padaria, né? Embalagem do creme dental. Leia. É preciso ler. Tudo. A leitura abre portas. O mundo fica escancarado
diante dos seus olhos. E aí, bola com você. Duas palavrinhas sobre denotação e conotação. Já ouviu falar disso? Denotativo, conotativo. Muita gente tem dificuldade para interpretar um texto porque lê tudo ao pé da letra. Dia desses eu escrevi um texto num jornal, falava de Roberto Carlos, e eu dizia que em determinado período o Roberto ficou assim, digamos, meio, colocado de lado. Eu dizia lá no texto que era até meio complicado gostar dele, porque havia muita patrulha ideológica, tal, não sei o quê. E aí no texto eu dizia que depois desse período, muitas bandas de rock brasileiras gravaram sucessos antigos do Roberto Carlos e, de certa forma, resgataram o Roberto, e ele acabou voltando ao lugar de onde nunca tinha saído. E eu pus esse voltando entre aspas. Eu recebi cartas e cartas, mensagens e mensagens de leitores que me perguntaram: como é possível alguém voltar a um lugar de onde não saiu? Pois é, não saber ler dá nisso, Quem lê ao pé da letra não entende, absolutamente não entende. Primeiro eu coloquei a palavra voltar ou voltando, não lembro, em suma, coloquei entre aspas, e as aspas fazem o quê? Indicam que aquela palavra está usada fora do seu valor de dicionário, fora do valor pau, pau, pedra, pedra, pão, pão, queijo, queijo. Eu quis dizer que o Roberto nunca saiu daquele lugar. Ele voltou àquele lugar, na verdade ele nunca tinha saído, voltou para os grandes meios de comunicação, para o grande público e não sei o quê, mas na verdade ele nunca tinha saído de lá. Então é preciso sempre ler o texto, levando em conta o sentido que a palavra assume no texto. E para isso é preciso ter percepção de certos detalhes, a ironia, por exemplo, os sinais de pontuação, as aspas, por exemplo. Com isso, a gente evita a leitura literal, que é um desastre. Ler um texto literalmente, ou seja, ao pé da letra, pode ser um desastre, pode ser. Então, aí entra a história do denotativo e do conotativo. Então, o aspecto conotativo da palavra, da linguagem, o aspecto denotativo. Então, vamos lá. Lembra o que é isso ou não? A gente vai para o dicionário e pega lá o sentido que a palavra tem, a aplicação básica que a palavra tem, não é? E aí nós vamos ter o sentido literal, o sentido exato, o sentido pau, pau, pedra, pedra, pão, pão, queijo, queijo. O gato, a gata, A gata é a fêmea do gato, Então, a gata da vizinha, vive sempre atormentando aqui o sossego da família, Daqui a pouco a gente diz que a filha da vizinha é uma gata, Ninguém vai pensar que a vizinha tenha parido uma gata, não é por aí. Já mudou o valor da palavra gata, e aí nós temos aquilo que eu já disse aqui, os vários sentidos, a chamada polissemia. Poli quer dizer vários, semia, significados. As palavras podem ter vários significados, e quando se fala de vários significados, fala-se de polissemia. E aí entra, então, em cena aquela história denotativo, conotativo. Denotativo é quando a palavra é empregada com o seu sentido original, o valor denotativo. Ou seja, independentemente do contexto, a palavra quer dizer X. Então, gato, é um animal, assim, assim, tarará, tarará, tarará. O valor conotativo é aquele diferente, do original, do pau, pau, pedra, pedra, do pão, pão, queijo, queijo. É o caso da filha da vizinha, que é uma gata. Aí, claro que ao pé da letra ela não é uma gata, E se eu não entender isso desse jeito, se eu levar a coisa ao pé da letra, vai ficar esquisito. Chegou a hora de desejar a você boa
colheita. Colheita de quê? Colheita de resultados, é claro. Resultados no que diz respeito a ler textos, a interpretar textos, a compreender textos. Para isso, nós aqui fizemos a nossa parte. Qual foi essa parte? Oferecer a você noções importantes, informações importantes, técnica, por que não, para que você consiga ler e compreender, ler e interpretar todo tipo de texto que aparecer na sua frente. Sempre que possível, sempre que necessário, recorra ao DVD, veja ou quantas vezes você julgar necessário ver, recorra ao livro também e lembre-se daquilo que eu disse diversas vezes. O seu papel aqui é fundamental. Você precisa ler tudo que cair na sua frente. Isso é fundamental para que você seja capaz de compreender todos os textos que você quiser compreender. Obrigado pela atenção e até breve. Você certamente já ouviu falar de linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? Que relação isso tem com as figuras de linguagem? A linguagem figurada é aquilo que eu acabei de mencionar aqui, quando falei do denotativo, do conotativo. A linguagem figurada é a linguagem que não pode ser levada ao pé da letra, não pode ser lida assim e que não é construída assim. Se não houvesse montanhas, se não houvesse paredes, esse é o começo de um texto de Cecília Meirelles, ninguém vai pensar que ela quer dizer se não houvesse montanhas, se não existissem as montanhas verdadeiras, aquelas, né, de pedra, de rocha, de terra, se não houvesse paredes, todo mundo ia ver. Não, não é isso, não é. Montanha aí tem um valor metafórico, a parede tem um valor metafórico, a parede é a metáfora de limite, né? A montanha é a metáfora daquilo que nos esconde o que está do outro lado, não é? Se não houvesse montanhas, se não houvesse paredes. A linguagem metafórica, a linguagem figurada, é aquela que não se baseia no pau, pau, pedra, pedra, no pão, pão, queijo, queijo, e aí surgem as figuras, que são muitas. No livro você tem uma belíssima relação com vários e vários exemplos. A minha função aqui é dizer para você que você precisa se habituar a isso. As pessoas hoje andam duras demais, andam lendo tudo ao pé da letra, tudo, tudo. Essa história do politicamente correto, que é uma chatice monumental, faz muita gente virar robozinho de leitura. E aí o sujeito lê o texto e lê tudo ao pé da letra, fica aquela coisa chata, maçante, aí vem preconceito em tudo, vem agressão em tudo, e a beleza do texto se esvai, a compreensão se esvai, a ironia não é percebida, e por aí vai. Machado de Assis, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Marcela amou? Está na cara que não, né? Ela me amou enquanto durou o dinheiro, né? Acabado o dinheiro, acabou-se o amor, né? Isso é uma ironia machadiana para dizer que Marcela não amou. A ironia é uma figura que consiste em dizer algo que no contexto assume sentido exatamente oposto. Marcela amou-me quer dizer não me amou, de jeito nenhum, né? A metáfora, que é uma figura importantíssima, né? Base de toda a linguagem figurada, né? Onde queres revólver, sou coqueiro, diz Caetano Veloso no começo da antológica O Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. Se eu não entender essas duas metáforas, revólver, coqueiro, eu não vou entender o que ele quer dizer com isso. Onde queres revólver, revólver é metáfora de violência. Coqueiro faz pensar no quê? Numa praia, tranquila, deserta, calma, sossego. Onde queres revólver, sou coqueiro, né? Ou seja, onde você quer X, eu sou o oposto de X. São metáforas
antitéticas, né? Uma se opõe à outra. A metáfora, espero que você já tenha captado, né? Esse meta de metáfora, quer dizer mudança, né? Metáfora, o segundo elemento, é o mesmo elemento de semáforo, né? Fora esse elemento que quer dizer o condutor, né? O semáforo, eu falei aqui em polissemia, agora faz alguns minutos, né? A polissemia, vários, semia, significado, né? O sema, o sentido, polissemia, vários sentidos, o semáforo é o condutor foro de sema, do sentido, do significado, porque o semáforo está lá para conduzir o significado daquelas luzinhas ali, o vermelho é o pare, o verde é o se der passe, o amarelo é a atenção e por aí vai, né? A metáfora o que é? É a mudança, a condução da mudança. Que mudança? Do ao pé da letra para o figurado, né? Onde queres revólver ao pé da letra, não preciso dizer o que é, né? Ali, no texto do Caetano, não é ao pé da letra, é figurado. Essa letra, por sinal, de O Quereres, é todinha construída dessa maneira. São sempre duas metáforas antitéticas. Metáforas antitéticas. Aí você lê e entende as metáforas, entende a antítese e capta toda a mensagem do texto. Cito rapidamente aqui Cartola, que escreveu um texto lindíssimo chamado O Mundo é um Moinho. Ao pé da letra, o mundo é um moinho? Não, não é um moinho. Quando eu digo o mundo é um moinho, eu transfiro para o mundo aquilo que vejo no moinho. O moinho foi feito para moer. O mundo moe. O mundo é um moinho. Transfiro diretamente os atributos que eu vejo no moinho para o mundo. Isso é metáfora. Altero o sentido literal, transfiro e digo que A é B. Vejo em A o que vejo em B e faço a transferência direta. A é B. Isso é uma metáfora, né? E aí o sentido você capta e percebe toda a grandeza do texto. Pois é, falei aqui em figuras, linguagem figurada. No livro você tem uma relação vastíssima, explicada e tal, com várias figuras, as figuras de linguagem, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe, as figuras de construção, em suma. É bom você ler e pegar direitinho tudo que está lá para você captar como isso funciona. Isso vai facilitar, sem dúvida nenhuma, a sua capacidade de entender um texto, sobretudo quando se trata de texto literário. O texto literário, não só, mas ele, na essência, vive muito dessa figuração, né? E aí muita gente tem uma dificuldade grande para ler texto literário porque não entende a linguagem, né? A linguagem literária, a linguagem figurada. É preciso levar em conta que, para o escritor, a palavra é não só um instrumento de comunicação, é também um instrumento de beleza, um instrumento estético, um instrumento sonoro. O escritor busca dizer a coisa da maneira mais tocante possível, de modo que, para o escritor, a forma é tão importante quanto o conteúdo. E aí, se eu não entendo essa linguagem toda, essa maneira de dizer, fica complicada a minha compreensão do texto. Às vezes, a coisa vai para a estrutura mesmo, para a ordem, para a maneira de redigir, né? Existe, por exemplo, uma figura chamada hipérbato, que consiste na inversão da ordem natural das palavras. O hino nacional é um exemplo clássico. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, né? São 13 palavras, pode contar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. São 13 palavras dispostas não na ordem direta. Se tivéssemos a ordem direta, teríamos as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Desfaríamos o hipérbato, que muita gente subclassifica em síntese e em anástrofe. A anástrofe é uma inversão um pouco mais fácil, compreensível, e a síntese é uma inversão tão radical que o sentido chega a ser comprometido, não é? De tudo ao meu amor serei atento antes, começo de um célebre poema de Vinícius de Moraes, o soneto de fidelidade, né? De tudo ao meu amor serei atento antes. Aliás, é preciso aprender a ler poesia.
a leitura da poesia não deve obedecer à leitura do verso. As pessoas acham que devem ler verso por verso, como se cada verso tivesse sentido completo. Não é assim. Eu preciso, antes de ler a poesia, preciso olhar para a poesia, entender a construção das frases, a sintaxe, a estrutura, ver onde, de fato, acabam os blocos sintáticos para ler direito. Esse poema do Vinícius, por exemplo, no primeiro verso, de tudo ao meu amor serei atento. O segundo verso começa com antes, e muita gente lê parando no fim do primeiro verso, de tudo ao meu amor serei atento. Antes de contar os erros? Não, não é por aí. De tudo ao meu amor serei atento antes. Existe uma inversão. Esse antes está ligado à expressão de tudo. Antes de tudo, serei atento ao meu amor. Ordem direta. Serei atento ao meu amor antes de tudo. Fica fácil entender o texto agora, né? Como é que se chama o texto? Soneto de fidelidade. Nada mais justo que se diga num soneto de fidelidade, serei atento ao meu amor antes de tudo. A ordem não é a natural. No poema, a gente lê, desfaz a ordem para entender o verdadeiro sentido. Então, são figuras de que se valem os escritores, né, para construir o texto que tem não só a finalidade de informar, de transmitir ideias, conceitos, mas também a finalidade de encantar, de produzir efeito estético, sonoro, prazeroso. A leitura tem que ser bonita, o texto tem que ser bonito. E o texto literário tem esse propósito. Pois então, o livro está aí. Você tem lá uma relação de muitas figuras. Leia, aproveite, aprenda. Lembre-se delas quando ler um poema, quando ler um texto literário, né? Lembre-se disso para que a sua percepção do texto, a sua capacidade de compreensão do texto se expanda, se abra, aumente. Ler o texto com esses conhecimentos todos é muito mais interessante. O texto fica vivo, flui diante da gente. E aí a gente pode responder aquelas questões todas que são feitas sem ficar tremendo na base, já com confiança, sabendo que captou lá determinados recursos empregados pelo escritor, né? E tudo fica mais fácil. Quando o texto é frio, o texto técnico, o texto dissertativo, o texto científico, aí vale mais o conhecimento sintático, propriamente dito, o vocabulário, é óbvio, porque nesse tipo de texto não há muita margem para essas manobras todas, de jeito nenhum. O texto científico é um texto ali, pau, pau, pedra, pedra, texto técnico, um texto filosófico, em suma, um texto jurídico, né? Aí entra em cena o vocabulário, a sintaxe e tudo mais, para cada caso um comportamento. E é importante ter todos esses instrumentos à mão para poder desdobrar, né? Desfazer até, por que não, essa coisa toda do texto e entender aquilo que está por trás do que está escrito. Será que depois de toda a nossa conversa ficou claro que o texto e o leitor formam um par, formam um casal? E esse casal tem que estar afinado, muito bem afinado. Na verdade, eu diria até que o papel do leitor é mais delicado do que o do escritor, porque o escritor já fez, já escreveu, está lá, o texto está na sua mão, você vai ler. Agora cabe a você afinar, né, tudo para ser capaz de perceber o que está lá. Se é texto literário, texto poético, captar a imagem, captar o que está nas entrelinhas, nas figuras, né? Se é texto científico, texto técnico, captar a sintaxe toda, o vocabulário, tudo mais. Uma coisa que é muito importante dizer que eu não disse ainda, não invente. Leitor adora inventar, projetar. O texto vem e diz assim: nuvens negras e grossas se avolumavam no céu, relampejava, trovejava, ventava. Aí vem o examinador e pergunta, de acordo com o texto, choveu. E o aluno vai e põe, verdadeiro. Verdadeiro nada, o texto não diz que choveu. O texto diz que havia sérios indícios de chuva iminente, mas não diz choveu. Então você não pode afirmar
choveu. Um texto não diz isso, de jeito nenhum, né? Outra coisa que se faz muito em prova de texto, uma coisa delicadíssima, o texto diz lá, raramente não sei o que e tal. Vem o examinador e pergunta, de acordo com o texto, nunca não sei o que e tal. Nunca não é sinônimo de raramente, né? O texto vem e diz, frequentemente não sei o quê. O examinador vai e diz, sempre não sei o quê. Sempre não é sinônimo de frequentemente. Se você não quer errar questões relativas à interpretação, à compreensão do texto, numa prova, num concurso, fique no texto. Não invente. O que está no texto, está no texto. O que não está, não está. Cuidado com relações, por exemplo, de causa e consequência. O examinador adora inverter para pegar o candidato no pulo. E pega, porque o sujeito não lê de novo, não vai para o texto, inverte, né, e tal. Causa e consequência. Por exemplo, né, então, fulano está com febre, né, porque tem uma infecção. A infecção é causa, a febre é consequência. Certo? Tudo bem? Um exemplo bem simplesinho. Então, leve em conta tudo isso, a leitura do texto tem que ser técnica, tem que ser equilibrada, tem que ser sensível, tem que ser tudo isso, um pouco de tudo isso, para que a mensagem seja captada e para que haja sucesso na compreensão.